todos, uma boa tarde de salvação. Por essa tarde maravilhosa, esse sol maravilhoso que Deus nos proporcionou hoje. Gostaria de levar uma palavra para as pessoas que estão ouvindo. Deus revelou em Cristo Jesus. Hebreus, no capítulo 1. Havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões, de muitas formas, aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos, nos falou mediante o seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ele é o resplendor da glória e da expressão exata do seu poder, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados. Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto ao nome que herdou, ainda mais excelente do que eles. E por isso é fundamental, no capítulo 2 fala, é por isso que é fundamental prestarmos atenção ainda, mais ainda, às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela. Pois se a mensagem proferida por os anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. E juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres, dom do Espírito Santo, distribuídos conforme sua vontade. Porquanto não foi aos anjos que Deus sugestou ao mundo vindouro, a respeito do qual estamos falando. Louvado seja o nome santo e exaltado do Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Ora, havendo Deus falado desde a antiguidade, falado em várias ocasiões, muitas formas aos nossos pais e intermédio dos profetas. Deus tem falado, falou naquele tempo, tem falado aos nossos corações, tem falado a muitas pessoas de várias formas, de vários jeitos, tem afirmado por meio da natureza, por meio de tudo que está acontecendo, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 3, a palavra do Senhor diz que haveria rumores de guerras em vários lugares, fomes, pestes, doenças, inundações, terremotos em vários lugares, e que nós temos presenciado em muitas das nações estão debaixo de água. A Rússia, Crimeia, Espanha, Itália, Bélgica, China, Grécia, estão todas debaixo de água, inundações que estão destruindo cidades inteiras, doenças que estão aparecendo como variação dessa doença maligna que apareceu nesses últimos tempos. Variações dessa doença estão destruindo. A Índia ainda está sendo destruída por essas doenças que apareceu agora. E depois dele ter falado por meio dos profetas, ele tem usado seus filhos, tem usado seus servos nos últimos tempos para advertir a todos que estão ouvindo essa palavra, que o nosso Senhor Jesus ele está voltando, que o nosso Senhor Jesus ele está mostrando os sinais, assim como ele disse da figueira. Não sabeis que quando a figueira está brotando, está próximo o verão? Não sabeis interpretar os sinais da natureza, não sabeis interpretar os sinais da vinda do Filho do Homem? Os sinais estão aí para quem quiser ver, mas as pessoas elas não querem compreender. Jesus uma certa feita ele disse: eu vim para tirar a visão daqueles que enxergam e dar visões aos cegos, porque muitos que estão dizendo que enxergam grandes coisas, não enxergam nada. E muitos que são cegos, as suas vistas estão sendo abertas para que enxerguem as coisas de Deus e possam transmitir às outras pessoas. Porque os homens
os últimos tempos, ele tem se desviado da verdade. Eles têm se desviado da verdade e não têm pregado a verdadeira palavra do Senhor, não têm pregado a verdadeira palavra de Deus. Jesus mesmo disse que a vinda do homem ela é precedida como um relâmpago, que sai do Oriente e se bate até o Ocidente, como um abrir e fechar de olhos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Mas as pessoas, elas não acreditam que Jesus está voltando. Elas acreditam em suas macumbarias, nas suas feitiçarias, acreditam na cartomante, acreditam no horóscopo, acreditam na numerologia, acreditam no guru, no mágico, acreditam em todo tipo de crença. Mas quando se fala em Jesus, eles não querem aceitar a verdade. O próprio Jesus diz na palavra dele: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no versículo 8, 36, a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se verdadeiramente conhecereis a verdade, verdadeiramente sereis livres. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Há muitos caminhos apresentados por muitas religiões. O Espírita comenta a reencarnação. É um caminho que não existe. É uma grande mentira que Allan Kardec inventou. Por quê? Hebreus 9, 27, a palavra do Senhor diz que ao homem é dado o direito viver somente uma vez. Depois disso, vindo o juízo. Maomé pregou muito sobre Alá. Alá é um Deus inventado por Maomé no ano 600 depois de Cristo. E muitos têm entrado por essa religião, muitos países têm se dobrado a essa religião demoníaca, aonde acredita-se que explodindo o seu próprio corpo, servindo de mártir, ele vai ganhar grandes números de virgens lá no céu. Mal sabe ele que ele vai aparecer lá no inferno, da mesma forma que ele morreu, explodido, bagaçado, quando ele explode uma bomba dentro de si. Outras religiões pregam a macumbaria, a feitiçaria, pregam muitas outras entidades malignas, e muitas pessoas acreditam nessas coisas, mas quando se fala que Jesus está voltando, elas torcem o nariz, não dão crédito, passam batido, ao mesmo tempo falam: olha, eles ali mais um louco pregando. Mas Deus pegou as coisas loucas desse mundo para fazer delas sábias, porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus, mas a loucura para o mundo é sabedoria para Deus. Muitos podem estar pensando: olha, mais um louco pregando a palavra do Senhor. Mas nós estamos aqui para fazer uma vontade. A vontade de Deus é essa: que o Evangelho ele seja pregado a toda criatura. Depois disso sim, verá o fim. Quando toda a humanidade souber da verdade, aí sim verá o fim. Mas a palavra do Senhor diz, amado, que Jesus ele está voltando. E ele quer levar uma igreja santa, ele quer levar uma igreja sem mácula, sem ruga. A palavra do Senhor diz aqui: e quer conduzir muitos filhos à glória. Convinha que Deus, por causa de quem, por intermédio de quem tudo veio a existir, tornar-se perfeito, por meio do sofrimento do autor da nossa salvação. Jesus Cristo, amado, Ele é o autor da nossa salvação, e por muito sofrimento Ele nos trouxe a salvação. Salvação essa que muitos rejeitam, salvação essa que muitos não querem dar ouvidos, salvação essa que um dia vai faltar sobre essa face da terra, porque o Espírito Santo, quando ele foi tirado, o Espírito Santo, não o Espírito de vida, porque o Espírito de vida, se for tirado da face da terra, como diz lá em Jó, no capítulo 34, se o Espírito de vida fosse tirado da face da terra, toda a raça humana expiraria de uma só vez, se tornaria ao pó. Mas eu estou falando do Espírito Santo de Deus, aquele que traz a revelação dessa palavra, aquele que traz a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que por intermédio dele, ele toca no coração do pecador, ele toca no coração da prostituta e faz dela mulher, mãe de filhos, abençoa o lar, transformar a vida de um bêbado de rua. É ele que pega essa pessoa que ninguém dá valor e transforma ele num homem de bem. É esse Deus que eu venho pregar. Eu prego um Deus que transforma a tua vida a partir do momento que você se arrepende do pecado que você comete, que você chega na presença dele,
pede perdão, se arrepende. Eu acredito nesse Jesus, é nesse Deus Todo-Poderoso. Não esse Deus que pregam por aí, pregam em igrejas, que Ele vai te dar um apartamento, vai te dar casa, vai te dar carro, vai te dar uma casa na praia, vai te dar uma firma, vai te dar uma conta gorda no banco, para você estar lá tudo bem sustentando essa igreja com heresia, porque Jesus não disse nada disso. A palavra do Senhor diz lá em João capítulo 3, versículo 16: eis que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que crê no seu Filho unigênito tenha vida e vida eterna. Esse é o Deus Todo-Poderoso, para que você tenha vida eterna, amado. Porque nesse mundo aqui, esse mundo jaz no maligno. Esse mundo aqui está descendo a ladeira para o inferno, nas suas macumbarias, nas suas feitiçarias, nas suas magia negra, programas de televisão que são consagrados na macumbaria, na feitiçaria, na magia negra, para que se ouçam, para que se dê audiência, produtos que se vendem, consagrados em feitiçaria e macumbaria, para que se vendam. Tudo isso é conhecido, amado, mas as pessoas elas não querem saber. Abra seus olhos, comece a observar as coisas que estão sendo feitas sobre a face da terra. O anticristo já está dominando a área da comunicação, está dominando a área da saúde, está dominando a área política, está dominando a área econômica, mas as pessoas só estão se dobrando a esse tipo de coisa. Por isso que a palavra do Senhor diz lá, em João, no capítulo 2, há 2000 anos atrás, o apóstolo João escrevendo: eis que o anticristo já está no meio de vós. Por quê, amado? Aquele que não aceita Jesus, ele também faz parte do sistema do anticristo. Aquele que se dobra a outra coisa, se dobra a idolatria, se dobra a imagem de escultura, se dobra a macumbaria, a feitiçaria, o espiritismo, esses estão todos na mão do anticristo, estão fazendo a vontade do diabo. Mas a palavra do Senhor diz aqui, ao que conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem, por intermédio de quem, tudo veio a existir, torna-se perfeito por meio do sofrimento do autor da nossa salvação. Assim, tanto que santificam, quando são santificados, advém de um só. Se você é aquele que ouve essa palavra e crê que Jesus é o Filho do Deus vivo, que Jesus é o Filho de Deus, e que Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro sem mácula, sem pecado, o Cordeiro sem mancha, sem ruga, aquele que adentrou no Santo dos Santos, como está escrito lá, em Hebreus, no capítulo 9, versículo 11 ao 14, Ele que adentrou no Santo dos Santos, não foi Maomé, não foi Allan Kardec, não foi o Buda, não foi a Aparecida, não foi Maria, não foi José, mas sim o Cordeiro Santo que se ofereceu apenas uma vez, pelo sacrifício vivo da humanidade, ofereceu apenas uma vez o sacrifício eterno. Jesus, ele fez um sacrifício único, um sacrifício que é irrevogável. Você pode se matar, você pode se sangrar, você pode fazer qualquer tipo de sacrifício, pode carregar uma cruz daqui até os confins da terra, esse sacrifício não vai valer de nada, porque o verdadeiro sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus derramou o sangue dele por toda a humanidade. Lá na cruz do Calvário, ele comprou a mim e comprou a você. Não adianta você dizer que você é dono do seu nariz, você já é comprado. A humanidade já foi comprada por Jesus, das mãos de Deus. Por quê, amado? Se Jesus não tivesse vindo há 2000 anos atrás, essa humanidade, a raça humana, ela já tinha se extinguido da face da terra. Estaria que nem Marte hoje. Marte só tem pedra, só tem areia, e não tem vida, não tem sinal de vida, não tem mais nada naquele lugar. A terra já teria sido extinta, a raça humana já teria sido extinta de cima da face da terra, se não fosse a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque em 2 Pedro capítulo 3, a palavra do Senhor diz que a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que as pessoas não se enganem, que Deus virá com fogo, um fogo consumidor, que irá fundir tudo aquilo que foi construído sobre a face da terra, para exterminar todo o pecado da face da terra. Todo pecador vai ser exterminado, amado. Isso
Está escrito na palavra de Deus e ainda não se cumpriu. O calor pode estar de 50 graus, pode estar de 45, mas a palavra do Senhor diz que esse sol que hoje nos dá o calor, esse sol que nos dá os dias, ele vai aquecer 7 vezes mais. A lua, ela vai fazer quase um papel do sol que nós temos hoje, refletindo esse calor. O sol vai esquentar 7 vezes mais. E as pessoas, elas vão olhar para cima e vão blasfemar do nome de Jesus, vão blasfemar do nome de Deus. Elas vão blasfemar do Deus que fez o céu e a terra. E elas gemerão, amado. Elas entrarão debaixo das rochas, pedindo para que Deus derrube sobre ela aquelas montanhas, aquelas pedras, para que elas não vejam a face daquele que está assentado no trono. Quando Jesus vier na glória dele, amado, vai ser um fogo consumidor que quando ele vier na glória dele. Mas antes disso, ele enviará os seus anjos para recolher ali todos os seus escolhidos. E a palavra do Senhor diz lá em Mateus 24 que haverá uma aflição tão grande sobre a face da terra, mas tão grande, que nunca houve e jamais haverá, desde quando há ser humano sobre a face da terra. Mas as pessoas, elas não dão bola para isso. E ele ainda fala: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Olha, mano, as pessoas estão esperando a volta de Jesus como se fosse um melzinho na chupeta. As igrejas estão esperando a volta de Jesus como se fosse um melzinho na chupeta. Não vai ser. Não vai ser um melzinho na chupeta. Tudo isso está acontecendo sobre a face da terra. Isso é o princípio das dores. Isso é a cerejinha do bolo ainda que vai acontecer. Porque o fogo há de consumir tudo que está sobre a face da terra. O fogo consumidor. Por quê, amado? Deus há de consumir os pecadores, porque estão ouvindo a palavra do Senhor e se comportam como rebeldia, se comportam como arrogantes, se comportam como intoleráveis, não querem ouvir, não querem dar ouvidos à palavra do Senhor. Deixa o seu pecado, Araçatuba. Deixa o seu pecado. Deixa o seu pecado, a sua macumbaria, a sua feitiçaria. Deixa a sua idolatria, a prostituição, a fornicação, o adultério. Deixa o homossexualismo, o lesbianismo. Arranca do meio de vós. Porque Jesus está voltando. A nação, o mundo, a humanidade tem que ser salva. Mas as pessoas, elas não querem ouvir a voz do Senhor. Elas não querem ouvir a voz de Deus. Muitos vão pagar para ver. E vão ver como vai ser triste aquele dia. Aquele dia vai ser um dia tão triste. Fogo, coluna de fumaça e trevas, densas trevas, virão sobre a face da terra, amado. Nós estamos vivendo trevas espirituais. Nós vemos o anticristo já dominando todas as áreas da raça humana, inventando doenças, governos se dobrando a vacina, nações inteiras sendo escravizadas, nações inteiras sendo quebradas. Por causa do quê? Por causa da vontade do anticristo, vontade do homem, que se dobraram ao anticristo. E ele já está agindo no meio da humanidade. Mas a humanidade, ela não toma consciência disso. Através das músicas, através dos esportes, que estão tirando a atenção das coisas de Deus. Eu fico admirado porque não se comenta. O terremoto que deu lá na China, há 15 dias atrás. 80 mil chineses morreram. Um terremoto 9 graus ponto 7 da escala Richter. E não foi dado tanta ênfase para isso. Tantos milhões e milhares de pessoas desabrigadas no mundo. Mas as pessoas, elas não querem dar ouvidos à voz do Senhor. Jesus está falando por meio da natureza. Jesus está falando por meio dos seus profetas, por meio dos seus servos. Mas as pessoas, elas não querem dar bola. Se aqui tivesse um show de qualquer grupo de rock, estariam aí se drogando, pulando, virando piruleta, plantando bananeira. Mas como a palavra do Senhor, somente o desprezo
Mas naquele grande dia, amado, naquele grande dia, essa palavra há de julgar. Essa palavra vai julgar todos nós. A palavra do Senhor vai julgar todo ser humano. Naquele grande dia, todo mundo há de comparecer diante de Deus, e lá você não vai ter desculpa que você não ouviu. O macumbeiro deixa a macumbaria, o adúltero deixa o adultério, a prostituta deixa a prostituição, o homossexual deixa o homossexualismo, o ladrão para de roubar, o corrupto para de corromper. Arrependa do teu pecado, o ladrão, o fornicário. Arrependa-se antes que venha o grande dia do Senhor, porque o grande dia do Senhor está próximo, com grande ira e fogo ardente. Virá o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, aquele que morreu lá na cruz do Calvário, amado. Ele veio um dia como filho, ele vinha como cordeiro, mas ele voltará como leão, para julgar todas as tribos de Judá, julgar todos na face da terra, serão julgados por ele. E aqueles também que foram justos como ele, dará-se o poder também para se assentar junto com ele para julgar as nações. É isso que foi a promessa do nosso Senhor Jesus. E é por isso que nós estamos aqui hoje para falar para você: aceita o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador, Redentor e Senhor da tua vida, porque no céu não vai entrar o pecado. É incrível como as pessoas se iludem com igrejas que não falam mais sobre o pecado, não falam mais sobre o adultério, a prostituição, o homossexualismo, casamento de homem com homem, mulher com mulher. Em vários países já está se cogitando, principalmente nos Estados Unidos, cogitando casamento de pai com filha e filho com mãe. Olha só a abominação que está se cometendo sobre a face da terra. A ira do Senhor já está cheia, a taça da ira do Senhor já está cheia. A hora que começar a transbordar, o ser humano vai apagar, vai pensar, mas daí vai ser tarde. A hora que Deus começar a derramar a taça da ira sobre a face da terra, aí o ser humano vai querer se arrepender, mas vai ser tarde, tarde demais, porque aí o Espírito Santo já tenha sido retirado, o nosso Senhor Jesus já veio, tomou a sua igreja, e você ficou para trás, para o sofrimento, para o fogo eterno, para trevas eternas. Todo aquele que não deu crédito a essa palavra, todo aquele que não tem Jesus, ele não tem nada. A palavra do Senhor diz isso: aquele que crê no Filho unigênito, ele não será condenado, mas aquele que não crê no Filho de Deus, não crê em Jesus, ele já está condenado. Não é que vai ser condenado, não, ele já está condenado por causa da rejeição que ele está sofrendo. Jesus é onipotente, onisciente, onipresente, onividente. Ele está aqui nesse lugar, está olhando para cada um segundo os seus corações, ele está esquadrejando os seus rins, está esquadrejando a sua mente, os seus olhos, aonde estão aplicados. Então naquele grande dia não haverá desculpa. Uma cidade corrupta, uma cidade corrompida, é que nem Sodoma e Gomorra. Naquele grande dia se levantará os habitantes de Nínive e condenará essa geração. Essa geração vai ser condenada, porque o povo de Nínive, eles ouviram a pregação de Jó e aceitaram Deus Todo-Poderoso, se converteram dos seus maus caminhos, e eles se levantarão para condenar essa geração que ouve a palavra de Deus e escarnece, ouve a palavra de Deus e não dá bola, vira as costas, ouve a palavra de Deus e não leva e não dá crédito. Essa palavra lá é digna de toda aceitação, de todo crédito. Essa palavra, ela é digna de toda aceitação. Mas vai chegar o dia em que o nosso Senhor Jesus, assentado no seu trono, toda a terra o verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Louvado seja, Pai, teu santo nome, por essa tarde estamos aqui. E dizer para você: escolha Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Todos os caminhos levam a Deus. O diabo tem falado isso. Todos os caminhos levam a Deus, mas
Somente um caminho leva a Deus. Esse caminho se chama Jesus. O resto é mentira e vai te levar para o inferno. Lá no inferno vai ser revelado o caminho que você tomou. A hora que você chegar lá, você vai ver se lá é o céu ou se lá é o inferno. Paga para ver. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso. Amém.